Olá, irmãos, boa noite, paz e graça a todos que nos acompanham de suas casas nesse momento tão delicado que nós enfrentamos em relação ao coronavírus que tem entrado em cenário, impedindo que nós possamos nos reunir de maneira presencial, de maneira a estar junto, congregando como Igreja do Senhor Jesus. E queria, nesse momento, pedir que você, nesta noite, neste momento de culto, de louvor e adoração, essa devocional que nós estaremos fazendo ao Senhor, nós possamos ter o coração contrito e devotado a Cristo como de fato deve fazê-lo o cristão que teme a Ele, teme a Sua palavra e obedece o seu Evangelho, tá bom? Meu nome é João França, você já nos conhece, você que é membro da nossa igreja, Deus abençoe você, Deus estenda graça à sua vida, especialmente os irmãos da nossa igreja presbiteriana de Riachão de Jacuípe, e também a você, irmãos aí da nossa congregação em Conceição do Coité. Deus abençoe vocês também, estendendo graça e misericórdia a vocês nessa luta, nessa batalha para manter viva a fé cristã, o Evangelho de Cristo, a vida cristã como um todo, ok? Muito bem, a nossa palavra de hoje estará baseado no texto do Salmo 100, ok? Eu quero, nesse momento, pedir que você feche os seus olhos comigo, ore comigo e busque o trono da graça comigo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eterno Pai, soberano Senhor, te louvamos, ó Deus, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua bondade, ó Deus benevolente, acima de tudo, ó Deus, pelo teu amor e pela tua maneira compassiva, ó Deus, de encarar as nossas vidas, ó Deus, e manifestar a tua graça sobre elas, Senhor. Pai, te pedimos, ó Deus, seja com este momento, ó Deus, de iluminação da tua palavra, ó Deus, de entendimento da tua palavra, ó Deus, que o Senhor possa de fato abrir as nossas mentes, o nosso coração, o nosso entendimento, ó Deus, para entender as maravilhas que há na tua lei, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na meditação, na reflexão, Deus, e na aplicação da tua palavra pelo teu Espírito Santo, Senhor. Nos guia em toda a verdade, Senhor, nos faz, ó Deus, compreender melhor a tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa abençoar os irmãos que estão do outro lado, ó Deus, em suas casas, em seus lares, ó Deus, meditando, ó Deus, nesta hora, Deus, na tua palavra e no teu evangelho, Senhor. Nos ajuda, Senhor, na compreensão da tua graça, do teu amor e da tua bondade. Dará a nós a condição, ó Deus, de logo mais, ó Deus, voltarmos ao culto, ó Deus, ao louvor, à reunião em igreja, em congregação, ó Deus, para que possamos, de fato, um com o outro, Deus, partilhar da comunhão que há no Senhor, ó Pai. É o que nós te pedimos, te oramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Abra a sua Bíblia no Salmo de número 100. A versão que eu estou usando para esta exposição será a versão Almeida Corrigida Fiel. Salmo 100, ok? Salmo de louvor, salmo de ações de graças, salmo de louvor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus atos com louvor. Louvai-o, bendizei-lhe o seu nome. Porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia e a sua verdade dura de geração em geração. Amém. Irmãos, o salmo que nós temos diante de nós é um salmo bastante importante e muito conhecido na igreja dos nossos dias. Não existe cristão que não conheça esse salmo, não existe cristão que não entenda este salmo, não há cristão que não reconheça esse salmo. À guisa de exemplo, podemos ver também o Salmo 23, são salmos conhecidos. Salmo 23, Salmo 91 e Salmo 100. Não há salmo que não há cristão que não saiba este salmo de maneira a tê-lo memorizado em sua mente, em seu coração, em sua prática cristã. Pelo contrário, há cristãos que de fato abraçam este salmo, conhecem esse salmo e cantam esse salmo como sendo um salmo glorioso da parte do nosso Deus. Não existe cristão que não conheça. O livro dos Salmos é o mais importante dos livros do Antigo Testamento. É o coração da Bíblia, já diz os escritores antigos. O que significa o título deste livro, do livro de Salmos? A Bíblia hebraica simplesmente chama o livro de Salmos de Tehillim. Tehillim. Em hebraico significa louvores. Joaquim Krauss, no seu fabuloso comentário sobre os Salmos, ele nos lembra que os judeus nos falam hebraico ou aramaico, o saltério, ou seja,
fala de um saltério que conta com 150 salmos. Conhecem o livro pelo título de Tehillim, cântico de louvores, cânticos de adoração, hinos. São termos que são usados no próprio saltério, no próprio livro saltério, para descrever o tipo de composição salmódica que aparece no texto de Salmos. Muito bem. Muitos ignoram que o saltério também é formado por 5 livros. Há quem diga, nos escritores antigos, os rabinos antigos vão dizer que, assim como Moisés deu à igreja 5 livros da lei, assim Davi deu 5 livros do saltério. E o saltério é dividido em 5 livros. É um livro, o livro de Salmos é um conjunto de 5 livros. O primeiro livro compreende do capítulo 1 ao capítulo 41. O livro segundo compreende do capítulo 42 a 72. O livro terceiro compreende dos versos dos capítulos, dos Salmos 73 a 89. O livro 4 compreende do Salmo 90 ao Salmo 106. E o livro 5 compreende do Salmo 105 a 150. Este salmo, o Salmo 100, ele é um cântico do triunfo do nosso Deus. É um cântico de triunfo. Fala da realeza, da grandeza, do poderio, da majestade do Senhor em ser adorado. Por isso que ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, ou todos os moradores da terra. Muito bem, este salmo é um cântico que aponta para o triunfo de Deus. Alguns têm sugerido que este poema foi composto para acompanhar a apresentação de uma oferta de ações de graças. Alguns vão falar que é isso. Na igreja primitiva, por exemplo, o Salmo 100 era usado para as orações matutinas, e com o passar do tempo ele foi usado para chamar o povo de Deus à adoração, ao louvor, à celebração pactual do Senhor. Este salmo deve ser estruturado em 3 ideias fundamentais. 3 ideias fundamentais se destacam neste salmo. 3 ideias principais, basilares, podemos perceber neste salmo, e não podemos jamais ignorá-los. As ideias principais que nós encontramos: primeiro, nós vemos um convite que é feito do salmista para a adoração a Yahvé, a adoração ao Senhor, a adoração ao Deus pactual. O segundo é o convite à gratidão, para a gratidão a Deus, versos de número 4. E por fim, nós vemos a razão para esta gratidão, verso número 5. E diante disso, nós vamos considerar a exposição deste salmo de maneira devocional, de maneira teológica, de maneira bíblica, a ser aplicado ao nosso coração como igreja do Senhor, nesses dias que nós estamos de quarentena, fechados em nossas próprias residências, para poder, de fato, evitar a contaminação. Mas não devemos nunca esquecer que há uma necessidade de adoração, de louvor, de celebração ao Senhor, diante de toda a adversidade que nós enfrentamos, por estarmos longe do culto, por estarmos longe da adoração, por estarmos longe do centro pactual de Deus, como nós vimos na semana passada, quando abordamos o tema, o lamento dos exilados, a exposição do Salmo 137. Ok? Nessa exposição do Salmo 100, eu quero convidar a você a refletir sobre essas três ideias dominantes no Salmo. Primeiro, considere o convite para a adoração nos versos de 1 a 3. Ele diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com um cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio, como algumas traduções colocam. Bem, o escritor deste salmo, irmãos, inicia a sua poesia de forma bastante interessante. Ele começa com uma informação importante. Este poema trata-se de um salmo. Ele começa dizendo salmo de louvor. A palavra salmo, misemor, que aparece aqui no texto, ele aponta para o fato de que ele é um salmo litúrgico, o salmo para o cante, o salmo para o culto, o salmo para a adoração. Ele foi feito para ser cantado. As palavras iniciais desse salmo são bem parecidas com a do Salmo 98, verso 4, quando diz: celebrai com júbilo o Senhor todos os confins da terra, aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Então, ele inicia de modo bem parecido com o salmo que antecede 2 salmos anteriores, o Salmo 98, falando do convite que é feito neste salmo, convite para a adoração ao Senhor. Isso é importante para nós, isso é importante para a nossa compreensão do que vem a ser este salmo, ok? Muito bem.
Mas a primeira questão que nós precisamos considerar é que este salmo, ele faz um convite missiológico, ele é missiológico. O que é isso? O que significa? Veja, significa o seguinte, que percebemos que o convite é missiológico, ele é primeiramente universal. Uma vez que Yahvé é o Senhor do universo inteiro, completo, ele tem o direito de chamar toda a sua criação ao culto, ou seja, ele chama para louvá-lo, para servi-lo, para adorá-lo. Então, nós aprendemos aqui de maneira muito interessante, de maneira muito inusitada, eu diria, que Deus ele convoca a humanidade através do salmista ao louvor, à adoração, ao culto, à celebração ao Senhor, de maneira inequívoca, de maneira imperiosa, eu diria até. Então, desta forma, Deus ele chama a igreja à adoração ao Senhor. Aqui ele diz que tem o direito, Deus como criador de todo o universo, ele tem o direito de chamar toda a sua criação ao culto, ou seja, para louvá-lo, para celebrá-lo. E ele começa exatamente dizendo assim, celebrai com júbilo. A expressão celebrai, aqui na língua hebraica, é a palavra hariu, né? A palavra hariu, né? Aqui o sentido é estar disposto para louvar, disposto a prestar-lhe honra, tributar-lhe culto, tributar-lhe louvor. Então eu na igreja, eu vivendo em casa, eu vivendo no meu lar, o meu papel como cristão, como homem de Deus, como mulher de Deus, é de fato louvar a Deus, é celebrar-lhe a adoração, é celebrar o culto a ele prestado. Então esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto importante é que ele não é apenas um convite missiológico, que é destinado a toda a terra, mas é um convite para o culto, não é um convite para um show, não é um convite para um entretenimento. O culto não é para coaching, né? Nós temos aí muitos pregadores coaching hoje, falando um bocado de asneira, um bocado de besteira hoje. Mas o culto, ele é prioritariamente para a adoração. O convite aqui é para a adoração, para o culto, para o louvor. No verso 12 nós temos exatamente isso, diz assim, servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. O poeta diz servir. Aqui no hebraico nós temos a palavra évero, né? O ébero, né? A palavra de ebed, que pode ser traduzida por culto, por serviço, por culto, pois essa palavra possui uma gama de significados. Ela pode indicar, por exemplo, a ação de um escravo em servir. Por exemplo, Jeremias 34, 14 vai dizer assim, ao fim de 7 anos, libertareis cada um do seu irmão hebreu que for vendido a ti ou te houver servido por 6 anos, despedi-lo-ás a forro, mas vossos pais não me obedeceram nem inclinaram seus ouvidos para mim. Aqui Jeremias 34, 14, falando do juízo que iria trazer sobre a nação israelita por não libertar os seus escravos, por libertar os seus servos. A palavra servo aqui indica esse escravo, a palavra ebed significa escravo, servo. Também a palavra ebed, que aparece no Salmo, no verso 2, pode indicar o exercício dos súditos em relação ao soberano que servem. Mais uma vez, Jeremias 27, 7 nos ilustra exatamente isso, quando ele diz que todas as nações seguirão a ele, o seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua próxima terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Mas uma palavra ebed aqui, mais uma vez aparece. Então, o serviço prestado ao Senhor também é acompanhado dessa palavra ebed, é nesse sentido que o Salmo usa. O serviço que é prestado ao Senhor, conforme nós lemos lá em Êxodo capítulo 23, verso 25. E diz assim, e servireis, aí vem a palavra ebed lá, ao Senhor vosso Deus, ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós todas as enfermidades. Então o contexto ali é muito claro de adoração, servir ao Senhor é adorá-lo, é obedecê-lo, é honrá-lo, é guardar a sua lei, é guardar a sua palavra, é meditar na sua verdade, no seu evangelho. Isso de fato é o que ensina a palavra do nosso Deus, igreja. Agora, observe bem um detalhe aqui importante. As nações gentílicas aqui nesse texto são aqui convocadas pelo salmista a adorarem aquele que é soberano. Porque ele diz, celebrar com júbilo ao Senhor, né? Celebrar com júbilo ao Senhor. Isso começa com o culto que nós prestamos a Ele. O culto tem como alvo
nos preparar para sermos missionários, ok? O alvo do culto é nos preparar também para servir a Deus como missionários. E como? Primeiro, anunciando e convocando as nações para o culto, para a celebração pactual. Daí o nome divino ser enfatizado no Salmo, quando aparece aqui a palavra Senhor. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Aqui a palavra Senhor, a palavra Yahvé, né? A palavra Yahvé, o tetragrama Yod, Re, Vav, Re, aparece aqui o nome Yahvé, mas como este culto deve ser celebrado? Então, primeiro, o culto é celebrado a Deus, ao Deus pactual, ao Deus Yahvé, ao Deus grandioso, ao Deus poderoso, ao Deus maravilhoso. Mas como é que esse culto deve ser prestado a Yahvé? Primeiro, como ele deve ser visto? Como deve ser este servir ao Senhor? De que maneira você tem servido ao Senhor esses dias de quarentena? De que maneira nós temos servido a Deus? De que maneira nós temos louvado a Deus? De que maneira nós temos cultuado ao Senhor? De que maneira nós temos de fato louvado ao Senhor? E é importante nós termos isso em nossa mente, é importante termos isso em nosso coração, igreja. Veja, e é interessante porque como a resposta ainda está no verso 2, servir ao Senhor primeiro com alegria. Pastor, é difícil, pastor, ficar trancado em casa, quarentena, e é difícil. Eu digo que é difícil e é muito difícil. Até eu, que sou um cara caseiro, que gosto de ficar na minha casa, eu tenho achado difícil essas questões. Como é que eu vou encontrar alegria nesses momentos? Você pergunta. Como nós vamos encontrar alegria? Mas veja, é no Senhor, servir ao Senhor com alegria, ou como diz o hebraico, a palavra aqui, a palavra beshimeret, né, que é a palavra em alegria, ou seja, servir ao Senhor em alegria, né? Aqui foi traduzido com alegria, mas em alegria. Servir ao Senhor em alegria, mergulhado na alegria, na efusão da alegria, na plenitude da alegria. Esse é um ponto importante. O culto ao Senhor deve ser jubiloso, ou seja, celebrar com júbilo todas as terras, servir ao Senhor com alegria. Veja, quando celebrar e servir são paralelos, sinonímicos, nós sabemos disso, e a palavra júbilo e a palavra alegria são paralelos e sinônimos. O chamado paralelismo sinonímico que aparece na poesia hebraica é muito enfatizada aqui neste salmo. O culto ao Senhor deve ser jubiloso. Devemos servi-lo com um coração alegre, obedecer com alegria às suas leis, suas ordenanças, seus preceitos e tudo aquilo que ele requer que façamos deve ser feito com alegria. E entrar na presença do Senhor, entrar com louvor, não é isso que diz o texto? Ele diz, e entrar com ele, diante dele, com um canto, verso 2. Deixa isso claro para nós, entrar com um louvor. No original aqui o sentido é estar diante da sua face com louvor. A palavra penei, que aparece na língua, significa literalmente face ou rosto, né? Quando é assim, e entrar diante dele, ou apresentar diante da sua face, ou entrar na sua presença. O sentido é entrar na presença de Deus face a face, cara a cara, rosto a rosto, entender e olhar e adorar aquele que é soberano, gracioso e poderoso. Mas veja aqui, irmãos, face o rosto de Deus, alpenei. Aqui indica que a nossa atitude litúrgica deve ser alegre porque estamos diante de Deus. Em toda a celebração pactual nós estamos coram Deu, diante da face do Senhor. Veja, a nossa tradução diz que devemos entrar na presença do Deus com um hino, né? Entrar diante dele com um cântico, com um hino, né? Na verdade, o original declara que devemos entrar com um grito de alegria, com um louvor alegre, com um cântico alegre diante dele, com um cântico jubiloso, com um cântico de louvor, de adoração e celebração a ele. Em terceiro lugar, é um convite também, não apenas é um convite missiológico, né? Não é apenas um convite missiológico, o convite à adoração. É um convite também para o culto, mas também é um convite para conhecer ao Senhor, né? Olha o verso 3 aí, nosso texto. O convite para a adoração envolve a ideia de convidar os homens para conhecer a Deus. O verso 3 diz isso. Ele diz, sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e não a nós mesmos.
e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio, ou rebanho do seu pasto. Ok? Muito bem. Eu quero primeiro começar analisando com você o imperativo do verbo conhecer, quando ele diz assim, sabei, né? A palavra sabei. A palavra aqui, a palavra para que é traduzida por conhecer, indica dayar, né? Dayar significa que foi traduzido por saber, está aqui em voga a ordem de Deus. O que significa esse conhecer? A ideia aqui de saber é conhecer. Conhecer que o Senhor é Deus. Aqui equivale, o que significa esse conhecer a Deus? O que é conhecer a Deus? Conhecer a Deus, igreja, equivale a confessá-lo, a amá-lo. Precisamos conhecer a Deus, pois somente assim poderemos amá-lo. É o objeto das minhas afeições, é o objeto do meu conhecimento, é Deus. Eu preciso amar a Deus, eu preciso conhecer a Deus. Eu preciso estar devotado a Deus, voltado para o Senhor, adorá-lo, bendizê-lo, honrá-lo, glorificá-lo. Esse é o sentido do texto. Mas veja, aqui quando diz precisamos confessá-lo e amá-lo, precisamos conhecer a Deus, pois somente assim podemos de fato amá-lo de forma desinteressada, sem barganhas. Amá-lo simplesmente pelo que ele é o nosso Deus, ele é o nosso Criador, ele é o nosso Redentor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso Pastor. Então nós precisamos considerar Deus nesta perspectiva. Mas por que precisamos conhecer a Deus? Veja, o texto deixa claro para nós. Primeiro, porque foi Ele quem nos criou. Deus, Ele precisa ser conhecido porque quem criou o homem? Deus. E ao criar o homem, este homem precisa conhecê-lo, adorá-lo, conhecer o seu Criador, conhecer aquele que o honra, aquele que merece o culto, aquele que fez o homem a coroa da criação. Segundo, porque Ele nos fez seu povo. Ele não apenas nos criou como criaturas dele, mas ele fez com que nos achegássemos a ele com amor, com cuidado, com seu amor paternal, com seu amor pastoral, com seu amor eletivo, com seu amor eterno. Ele nos amou, né? Então, porque ele nos fez o seu povo, ele é o que diz o texto. Olha a ênfase do texto aqui na versão corrigida fiel, vai dizer assim, foi ele quem nos fez, e não a nós, e não nós a nós mesmos, né? A ênfase não a nós e não nós mesmos, né? A ênfase aqui é que ele exclusivamente escolhe o seu povo, ele exclusivamente escolhe os seus eleitos, ele exclusivamente nos fez seu povo, ele exclusivamente decidiu nos criar para a sua glória, para o seu louvor, para a sua adoração, para o seu culto, ok? Muito bem. Isso nos leva agora para a outra ideia desenvolvida aqui, é que nos tornamos por sua vontade suas ovelhas, e ele se torna o nosso pastor supremo. É isso que diz o texto, né? Diz assim, e somos por seu povo seu, e ovelhas do seu pasto, do seu pastoreio. Então você é ovelha não porque você levantou a mão, não porque você aceitou Jesus, não porque você decidiu seguir simplesmente, não, é porque ele quis que você fosse ovelha dele. E aí o resultado foram todas as atitudes de resposta à chamada do Evangelho, de resposta à chamada da palavra de Deus. Aquela palavra entrou no seu coração, penetrou na sua vida, penetrou na sua alma, fez com que você entendesse melhor o Evangelho, abraçasse o Evangelho, cresça em Jesus, através do papel gracioso do Espírito Santo. Você foi chamado para viver com o povo de Deus e no meio do rebanho de Deus. O salmista reflete, irmão, sobre a soberania de Deus aqui nesse texto. Primeiro, revelando que foi Ele quem nos fez. A palavra achanu, que aparece aqui, o sentido de fazer, o sentido é fazer manufaturado, empregar seu esforço. Deus simplesmente agiu. Ele nos fez seu povo, Ele agiu fazendo no seu povo. Deus é criador do seu povo. A doutrina da eleição se vê claramente no texto, pois nos diz que foi Ele quem nos fez e dele somos. Nós somos povo dele, nós somos povo de Deus, nós somos povo do Senhor. Então nós não podemos ignorar esse fato. Você, nós não podemos ignorar esse fato de maneira alguma, ok? Isso nos leva agora para a nossa segunda proposição que esse texto nos levanta, né?
sobre as verdadeiras, aprendendo a render graças ao Senhor. A segunda questão que nós consideramos aqui, certamente, há um convite aqui também para ações de graças. Há um convite para ações de graças aqui. Versos 1 e verso 4 do nosso texto. Ele diz assim: celebrar com júbilo ao Senhor, né? Salmo de ações de graça, o salmo de louvor, salmo de ações de graça, celebrar com júbilo ao Senhor, né? Todas as terras. E verso 4: entrai pelas portas dele com gratidão, em seus atos com louvor, louvai e bendizei-lhe o seu nome. Agora devemos nos lembrar que este salmo é um convite para agradecer a Deus. Nós estamos aqui nesta noite para agradecermos a Deus por toda a circunstância que nós estamos vivendo, por todas as lutas que nós estamos enfrentando, por todas as batalhas que nós estamos enfrentando, do impedimento de estarmos no culto, de estarmos na adoração, de estarmos na celebração pactual, de estarmos cultuando a Deus nesse período em que o coronavírus de fato dominou o cenário. É claro que certamente, como eu falei na nossa exposição anterior, certamente pode ser um juízo de Deus sobre nós, por nós negligenciarmos o seu culto, negligenciarmos a sua adoração, abandonarmos o seu dia, abandonarmos a adoração a Ele. Certamente pode ser isso, e pode ser isso de fato que tem acontecido em nosso contexto. Você não ama o dia do Senhor, você não ama a adorar a Deus, mas aqui é nos dito que em todo o contexto, em todo o caos, há um convite para a celebração em adoração de gratidão a Deus. Porque sabemos que esse salmo é um salmo de agradecimento, porque o primeiro verso deste salmo indica exatamente isso. Ele começa a falar Mizemor letodar. Ele começa dessa forma o salmo. Mizemor letodar literalmente significa melodia para o sacrifício de ações de graças. Isso coloca esse salmo entre os salmos de ações de graça. O termo toledar não está precisamente claro. Será que trata-se de um sacrifício de ações de graças ou um outro tipo de sacrifício? Por exemplo, lá em Levítico capítulo 7, de 11 a 15, é nos dito o seguinte, usando essa palavra letodar, ela vai dizer assim: esta é a lei das ofertas pacíficas, que alguém pode oferecer ao Senhor, se fizer por ações de graças. Com a oferta de ações de graças trará bolos, asmos amassados. A oferta de ações de graças trará bolos, asmos amassados com azeite, com obreias, asmas untadas com azeites e bolos de flor de farinha bem amassados com azeite, com bolos de flor de farinha bem amassados com azeite, com bolos trará a sua oferta pão levadado, com o sacrifício de sua oferta pacífica por ações de graças. E de toda oferta trará um bolo por oferta ao Senhor, e que será do sacerdote que aspergir o sangue, oferta pacífica. Mas a carne do sacrifício de ações de graças, de sua oferta pacífica, se comerá no dia do seu oferecimento, nada se deixará dela até amanhã. Então, será que trata-se disso, de um sacrifício de ações de graça, essa celebração que o Salmo 100 menciona? Ou será que trata-se de um cântico de ações de graça? Ou ainda trata-se da liturgia de ações de graça, de uma liturgia quando o cristão veterotestamentário estava diante de Deus para adorá-lo e celebrá-lo? Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus atos com hinos de louvor, rendei-lhes graças e bendizer-lhe o nome, diz o verso 4 na versão Mara. Temos aqui um convite para a adoração cheia de gratidão diante do Senhor. É isso que nós temos aqui. A palavra bobu, né, que aparece na língua hebraica aqui, venha para entrar, indica entrem. Aqui figura-se a ideia dos sacerdotes nas portas dos átrios. Templo, talvez templo ou tabernáculo, conclamando o povo à adoração, à celebração. Então, na porta dos átrios de Deus, talvez no templo, talvez no tabernáculo, ele estava ali agora conclamando para que o povo viesse adorar em gratidão, adorar em louvor a Deus, em gratidão ao Senhor. Entrar pelas portas pode se referir exatamente a entrar pelos portões do templo.
Os que entram no templo, se apresentam em seus átrios, são encorajados a chegar-se com jubilosa gratidão diante do Senhor, com louvores nos seus lábios, com louvor de adoração, com louvor de gratidão, com louvor a Deus. Isso é importante para nós. Então você precisa entender que, ainda que você esteja distante do momento físico, do local físico de adoração, aprenda a entrar na presença de Deus com gratidão no seu coração, com louvor a Deus no coração. Esse é um ponto importante para nós. Mas aqui, irmãos, agora devemos nos lembrar também disto, que essa adoração, este louvor, ele nasce do coração agradecido, de um coração cheio de graça, de gratidão. Isso me leva agora para o nosso terceiro e último ponto desta exposição. O motivo para a gratidão. Eu preciso encontrar o motivo para a gratidão. Está no verso 5. O verso 5 diz assim: porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. A sua verdade dura de geração em geração. O poeta termina oferecendo as bases da gratidão a Deus neste salmo. As razões são sumarizadas aqui no texto de forma bem ímpar. Por que você deve prestar um culto de gratidão a Deus todos os dias da sua vida? Não é porque você tem recebido alguma bênção provinda do Senhor. Não é porque você tem um bom salário, não é porque você tem uma boa conta bancária, não é porque você tem uma boa família, ou porque você tem uma família estabilizada, não é por causa destas coisas, não são por causa destas coisas. Não. O motivo, a base de prestarmos um culto à gratidão a Deus é a bondade de Deus. A bondade do Senhor. Deus é bom. O adjetivo hebraico usado aqui, a palavra tov, aponta para a bondade intrínseca do ser divino. Deus é supremamente bom, por isso merece culto, adoração e atos de ações de graça por parte da sua igreja. A segunda motivação que devemos deter-se para o ato de culto, de ações de graças, é exatamente a certeza do amor eterno de Deus. É o que diz o texto, olha o que ele diz. Primeiro, Deus é bom, e segundo, a sua misericórdia dura para sempre, eterna é a sua misericórdia. A palavra, esse amor eterno de Deus, essa palavra misericórdia, a palavra hasedu, que aparece na língua hebraica aqui, foi traduzida por misericórdia. Na verdade, aqui deveria ser traduzida por amor pactual, por amor filial, por amor gracioso. É um amor que perdura, que será louvado pelas gerações seguintes por causa das verdades. E aí a sua fidelidade dura para sempre, como a tradução árabe traduz, e como a fiel coloca, a corrigida fiel coloca, verdade. A palavra hebraica emunato, né? A palavra emunato, que significa exatamente a palavra emunar, que é a palavra verdade, aquilo que é verdadeiro, aquilo que é fiel. Aqui a ideia de que o amor de Deus é eterno e bem como a sua geração subsiste para sempre. Então aqui eu tenho, por que eu devo louvar a Deus? Primeiro, porque Ele é bom. Segundo, porque a sua misericórdia dura para sempre. E terceiro, porque a sua fidelidade vai de geração em geração. Atinge as gerações, atinge as descendências, atinge aos povos. É claro que aqui ele está usando um paralelismo sinonímico, porque um deles diz assim, que é eterna a sua misericórdia e a sua fidelidade dura de geração em geração, ou seja, dura para sempre, também é a mesma coisa que é eterno. Então, o amor pactual de Deus, o amor gracioso de Deus, aquilo que Deus é intrinsecamente, é a base do nosso louvor, é o fundamento do nosso louvor, é o fundamento do nosso culto, é o fundamento da nossa adoração. Que Deus possa, de fato, aplicar isso em nossos corações. Que nós possamos, de fato, reconhecer que o Senhor é aquele que merece toda a louvor, toda a glória, toda a gratidão de nossos corações por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Que nós, no dia de hoje, possamos, de fato, celebrar a Deus em toda a gratidão, em todo louvor, em toda a certeza de que Ele é bom para com o seu povo. Que Deus te abençoe em relação a isso, que essa palavra fique no seu coração para a glória dele somente. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, porque a tua palavra, Deus, foi pregada, ensinada, Deus, nesta hora, Senhor. Que ela possa encontrar abrigo nos corações atentos, ó Deus, a esta palavra. Que
que ela possa de fato, ó Deus, manifestar, ó Deus, a tua vontade, ó Deus, revelada na vida dos teus eleitos, do teu povo, ó Deus, que se reuniu, ó Deus, neste momento, em torno da tua palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, de fato, a proclamar, ó Deus, a tua graça, o teu amor e a tua bondade, Senhor. É o que nós te pedimos, Senhor, é o que nós choramos e te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Irmãos, temos alguns avisos para passar para você que é membro das nossas igrejas, na Igreja Presbiteriana de Riachão de Jacuípe e também na Congregação Presbiteriana em Conceição do Coité, ok? O primeiro aviso, irmãos, diz respeito aos aniversariantes desse mês de abril, ok? Não saiu nos boletins porque nós estamos sem boletins e nós estamos sem culto presencial. Então, nós estamos nos cultos online. Então, nós tivemos aniversariantes esse mês, que o dia 2 foi a irmã Beatriz, da Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe. Dia 4, minha filha Júlia, fez idade nova também, Deus abençoe. Dia 9, a irmã Júlia Neres, lá da nossa congregação em Conceição do Coité, também fez aniversário. Parabéns, Júlia. E também fará aniversário, dia 21/4, a irmã Renilda, Deus abençoe a irmã Renilda. Dia 25, o nosso irmão Antônio Batista, nosso irmão Antônio Batista, vai fazer idade nova, dia 25 desse mês também. Dia 28, a irmã Jéssica, a minha esposa, na Igreja Presbiteriana de Riachão também. E dia 29, o nosso irmão presbítero Joaquim, lá na congregação de Conceição do Coité, ok? Outro aviso que eu quero dizer para os irmãos, nós continuamos funcionando como Igreja do Senhor Jesus. Mesmo à distância, estamos como Igreja do Senhor Jesus. Ok? Então, terça-feira nós temos reunião de oração e estudo bíblico na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, e quarta-feira temos reunião de oração e estudo bíblico na Congregação de Conceição do Coité, ainda que virtual, ok, irmãos? Então, nós vamos pensar aí nessa questão, estaremos de fato fazendo reunião de oração, como fizemos semana passada na Igreja Presbiteriana de Riachão do Jacuípe, e vamos estender também para a Congregação de Coité na quarta-feira, ok? Um outro aviso também, irmãos, é que nós temos contas a pagar. Então, se você tem o seu dízimo, sua oferta, procure a tesouraria das igrejas, a Igreja Presbiteriana de Riachão e a Congregação de Conceição do Coité. Procure seus respectivos tesoureiros e deem as suas ofertas, entreguem seus dízimos, vejam uma maneira viável de entregar essas questões, porque nós temos aluguel para pagar de ambas as igrejas, nós temos as despesas de água, de luz, e também temos o auxílio que é repassado ao pastor da igreja. Então, que você possa de fato contribuir com o reino de Deus, contribuir com a palavra de Deus, para que nós possamos continuar divulgando a fé reformada, a fé bíblica, a fé que o Senhor deixou para nós nas Escrituras Sagradas, o Evangelho, o cristianismo bíblico, para que nós possamos ser edificados. Então, não esqueçam de fazer isso, ok? Liga para o tesoureiro, liga para a tesoureira, para que de fato você possa entregar seu dízimo. Lembre, o dízimo é do Senhor, não é seu. Você não administra da sua forma, mas da maneira como Deus outorga em sua palavra, ok? Essa é a minha palavra para que você possa de fato fazer isso para a glória de Deus, para o louvor do nome do Senhor, e assim possamos honrar o nome do Senhor com a quitação de aluguéis, com a quitação de água e luz, para a glória do Senhor e a manutenção do ministro da palavra. Deus abençoe.